Olá a todos chegamos ao último módulo da nossa formação de Agricultura Biológico, em que falaremos sobre a conversão para o MPB. O que é este conceito? Está aqui a definição, portanto, no fundo, é um processo de transição que nos leva da agricultura convencional para a agricultura biológica, pelo qual qualquer exploração agrícola terá que passar até que a sua produção possa ostentar a designação de agricultura biológica. Portanto, cumpre-se com o regulamento, mas não se tem ainda este estatuto, digamos assim. Durante este período, o que é que acontece? Lá está, o produtor cumpre com o regulamento, são implementadas um conjunto de medidas técnicas de acordo com o plano de conversão, no sentido de converter a exploração à agricultura biológica sem que com isso se ponham em risco as culturas e a viabilidade económica da exploração. Isso é que é importante. Claro que, consoante a exploração que nós estivemos a imaginar que possa passar por este processo, há explorações que terão condições naturais que são favoráveis e depois há fatores desfavoráveis. Quanto a condições favoráveis a uns naturais que já possam existir? Bom, uma exploração que já tenha sistemas tradicionais em modelo extensivo de produção animal é já um elemento facilitador. Que tenha disponibilidade de pastagens e forragens em abundância, que tenha área e que tenha existência de no fundo, que tenha conhecimentos tradicionais. Como já vos disse lá mais atrás, a agricultura biológica, em parte, pelo menos em parte, veio reunir de forma organizada muitos conceitos, muitos conhecimentos de gerações anteriores à nossa. Ter raças ou escolher animais bem adaptados, com sistemas de produção tradicional, ovinos, caprinos, bovinos, suínos e raças autóctones, também é um elemento já facilitador de entrada neste modo de produção. Instalações adequadas e sistemas baseados ao ar livre. Pequenas alterações de maneio normalmente produzem grandes resultados. Se eu já tiver estes fatores a meu favor, é mais fácil dar este passo. E, claro que há mercado para o modo de produção biológica, pelo menos em algumas produções. Não para todas, mas para algumas. E, portanto, isto também é um atrativo para o agricultor querer dar este passo. Também há fatores desfavoráveis, digamos assim, quando há falta de apoio técnico, quando há pouca informação e formação, que não chega junto ao agricultor. Ainda há um bocadinho a ideia do preconceito do que a agricultura biológica é não fazer nada, a agricultura biológica é ter a maçã com a lagartazinha a sair, a agricultura biológica é não tratar os animais. Então, dá aqui um preconceito, há aqui algumas imagens, alguns mitos que não são reais, mas que ainda vão puxando para baixo um bocadinho este modo de produção. Claro que ter produções mais intensivas e animais pouco adaptados às raças exóticas, não sendo proibido, não é um fator favorável, longe disso, vai dificultar muito mais esta transição. E já não é tanto, mas há uns anos ainda era assim, a falta de alimentos e outros fatores de produção no mercado. Ou seja, até há uns anos nem sequer havia, sei lá, alimento composto, rações para os animais em uma produção biológica à venda no mercado, ou se eram a preços totalmente proibitivos. Hoje em dia já não é assim, e mesmo ao nível de fertilizantes que estão autorizados para este modo de produção, antigamente também praticamente não havia nada de mercado e hoje em dia já vai havendo, apesar de ainda terem um preço bastante, eu diria bastante, mas mais caro do que os fertilizantes ditos convencionais. Mas, portanto, esta falta que às vezes o mercado tem em pôr à disposição do produtor os fatores de produção autorizados também é um fator que nem sempre ajuda. Porquê que temos que fazer este tipo de conversão? Nós temos que reduzir ou eliminar os resíduos dos adubos e pesticidas do solo, portanto temos que eliminar os antecedentes químicos e temos que nos adaptar tecnicamente a estas novas práticas culturais. Porque por vezes há explorações que têm que se adaptar e têm que começar bastante lá atrás até conseguirem chegar ao ponto, ou seja, precisam de tempo para adaptar as suas estruturas, para adaptar, como eu costumo dizer, principalmente para adaptar as nossas ideias ao novo modo de produção. E conhecer as regras, obviamente, conhecer o regulamento, fazer formação, procurar ajuda técnica. Portanto, é para isto que serve este período de conversão. O que é que a gente deve considerar? Bom, temos que conhecer a legislação, adquirir conhecimentos, é isto que vocês todos aqui estão a fazer nesta ação de formação, adquirir conhecimentos e, obviamente, fazer o vosso estudo intrínseco e avaliar as consequências técnicas e económicas desta mudança. Vale a pena, não vale a pena, mas fazendo sempre uma avaliação bastante abrangente que vos permita tirar uma conclusão válida, ok? E não uma avaliação, às vezes, que a gente faz que tende a ser bastante redutora. Bom, temos ainda que elaborar então o plano de conversão para a exploração, que deve ser depois proposto ao técnico de controle. Eu proponho ao longo destes 2 a 3 anos fazer isto assim, 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 assado. Sim, senhora.
Estudar as oportunidades de mercado. Muita gente vem para o modo de produção biológico porque o mercado assim está a chamar. Aqueles produtos têm outra aceitação se vierem certificados em bio. E, portanto, esta pode ser também outra etapa que devem considerar, é estudar o que é que o mercado está a dizer neste momento para os vossos produtos. E, obviamente, depois numa fase já pré-inicial, efetuar um contrato com um órgão de controle que seja reconhecido pelo Ministério da Agricultura. Indicar o OC que procede ao controle, marcar a primeira visita de controle, como nós já falámos, notificar a atividade, o dia em que vai iniciar a conversão é o dia em que faz esta notificação e, obviamente, respeitar o período de conversão, cumprindo com o regulamento. Qual é o início do período de conversão? Lá está mais uma vez, é quando a gente vai a este site e notifica a nossa atividade pela primeira vez. Num plano de conversão, devem tomar em consideração qual é o vosso esquema de parcelas, estão contíguos, não estão, qual é a ocupação cultural, que produtos me proponho eu produzir, como é que eu vou fazer a parte sanitária a partir de agora, que tipo de fertilizações, composto, estrumes, não, comprar o fertilizante, o que é que eu me pretendo fazer, como é que eu vou fazer o diagnóstico do estado de fertilidade do solo e como é que eu vou perceber qual é a qualidade de água que eu tenho para regar eventualmente. Que máquinas é que eu tenho? Vou alugar equipamentos? Vou alugar os serviços? Tenho equipamentos próprios? Tudo isto são coisas que nós devemos considerar, porque algumas destas coisas podem ter que mudar. E para terminarmos, quais são os períodos de conversão então oficiais previstos pelo regulamento? Para as culturas anuais, no mínimo 2 anos. Para as culturas perenes ou permanentes, no mínimo os 3 anos. Nas produções animais, para bovinos de carne, 1 ano. Os de leite, 6 meses. Ovinos, caprinos, suínos, 6 meses. Por aqui fora. A apicultura, 1 ano de conversão. Ok? Na produção aquícola, para quem depois também quiser, eu não abordei muito isto, porque eu penso que não temos aqui ninguém na formação que tenha este tipo de produções, mas fica aqui também os períodos de conversão. E, mesmo para terminarmos este capítulo, a figura da conversão simultânea. O que é isto? Está aqui exatamente a dizer, se a conversão for feita simultaneamente para toda a unidade de produção, incluindo os animais, as pastagens ou outras quaisquer terras ou parcelas que são utilizadas para a alimentação do animal ou para fabricar o alimento, para semear, o total do período combinado de conversão, tanto para os animais como para as pastagens, ou quaisquer terras utilizadas, é de 24 meses. Ok? Portanto, não se aplica necessariamente este ano para os animais. O período combinado de conversão são 24 meses para exploração e efetivo. Ok? E ficamos por aqui. Enfim, despeço-me, também não é despedir-me, termino este módulo dizendo que nós terminamos aquilo que são os conteúdos programáticos previstos para esta ação de formação. Já de seguida terão disponível a avaliação final, mas ainda teremos uma sessão síncrona também para falarmos um bocadinho. Até já!